Depois de um bom tempo sem lançar filmes, Tim Burton volta por uma sequência de um dos seus filmes mais clássicos, Os Fantasmas se Divertem. Mas será que Os Fantasmas ainda se divertem é bom ou o Tim Burton se perdeu? É disso que nós vamos falar hoje. Olá, pobres amas e felizes. Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos ao Terror Outubro, o especial de Dia das Bruxas do canal Power Pop. Beetlejuice, Beetlejuice, ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, é um filme de 2024 dirigido por Tim Burton. Lydia já é adulta e mãe da adolescente Astrid, que descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão e sem querer abre um portal para o pós-vida. Os Fantasmas Se Divertem é um clássico da sessão da tarde. Assistia muito esse filme quando era criança. Sempre amei essa estética bizarramente bonita que o Tim Burton tem. É o meu diretor favorito, né, gente? Ele mistura essa coisa de ser uma coisa bem grotesca, mas ao mesmo tempo divertida e engraçada, com essa vibe gótica que eu amo tanto, jogo de sombras, luzes e tal. É um filme que me marcou muito, mas eu definitivamente não esperava que fosse ter uma sequência pra esse filme. Até porque eu particularmente não via muito pra onde essa história poderia ir, sabe? Bom, mas cá estamos. E eu devo dizer que eu adorei Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Apesar de eu gostar da época que o Tim Burton fazia coisas pra Disney, inclusive a carreira dele começou fazendo coisa pra Disney, eu admito que é muito bom ver o Tim Burton sem as amarras da Presa do Rato. Foi só ele sair da Disney que ele me solta pedradas como Wandinha ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Se lá em Wandinha já vemos um Tim Burton mais solto, mas ainda respeitando o universo de Família Addams, imagina quando ele volta pra um filme que é uma criação dele. Como diria o próprio Besouro Suco, o suco tá soltinho. Então é aquele show de esquisitices, de visual gótico, muito efeito prático, e agora com uma adição um pouco mais de gore e coisas que podem ser um pouco mais violentas, mas que tem a cara do Tim Burton. É pra fazer qualquer um que é fã do Tim Burton pirar. Eu pirei. Como eu falei, eu não via muito como poderia ter uma continuação desse filme, mas tiveram uma boa ideia pra fazer essa sequência. Claro que esse filme é basicamente pautado na nostalgia do primeiro filme, mas eu não acho isso um crime não. Tem gente que condena a nostalgia, eu não. Vemos novamente aqueles personagens queridos como a Lydia, o próprio Besouro Suco, a família lá da Lydia, e eu não acho isso nem um pouco ruim, como eu falei. Pra mim, a nostalgia é um sentimento muito válido, então eu gosto dessa estética, de mesmo que seja totalmente pautado no filme original, ainda tem o seu valor. A história do filme não é lá das mais criativas do mundo, mas ela é bem eficiente porque ela se propõe. Muito por conta da criação de mundo que o Tim Burton faz, meio que a história caminha junto com essa estética dele. Apesar de ser bem ancorada na estrutura do filme original. Eles são bem parecidinhos a estrutura dos dois filmes. Coisa que se fosse um outro diretor, talvez eu poderia me incomodar, mas como o Tim Burton, não, isso não me incomoda nem um pouco. Eu gosto como esse filme, ele é feito totalmente pra quem gosta do primeiro filme. Ele não passa tempo explicando como funciona aquele universo, nem como tem aquelas regras dele, não. Ele já assume que se você tá vendo esse filme, você viu o filme original. Então, ele não explica nada e só segue a vida. Eu gosto de sequências que são assim. Como a tecnologia melhorou muito desde os anos 90 pra cá, claro que o filme tá muito melhor dirigido. Não que o filme original seja mal feito, mas por conta da limitação da época, não tinha como fazer muita coisa, que agora tem como fazer. Tim Burton fez muitos ângulos diferentes. Tim Burton agora adora trabalhar com ângulos meio estranhos, esquisitos. Os jogos de sombra, que o Tim Burton adora fazer também, no expressionismo alemão. Câmera se mexendo e passando pelos cenários. Takes com ângulos estranhos. O Tim Burton adora fazer isso. É um deleite pra quem gosta do estilo de filmagem do cara. O elenco antigo tá sensacional. O Michael Keaton continua perfeito como Besouro Suco, mesmo ele estando no auge dos seus 74 anos. Ele continua entregando aquele personagem que é completamente maluco, cheio de piadinhas rápidas, tiradas, personagem completamente biluta até das ideias. Mas claro que todo aquele humor físico que ele fazia no primeiro filme já não consegue fazer mais por conta da idade. Mas ele conseguiu manter muito bem o espírito do Besouro Suco. Você sente que ainda é o mesmo personagem que você conhece. A Winona Ryder também tá perfeita como Lydia. Ela não faz mais uma Lydia que é tão apática como a Lydia no primeiro filme. Ela demonstra muito mais emoções agora. E faz uma Lydia traumatizada por tudo que ela viveu no filme anterior. O que eu acho uma evolução de personagem muito interessante, porque ninguém ia passar a viver o que viveu com o Besouro Suco e sair ileso disso, né? Alguém ia sair abalado. E a Lydia saiu. A dela, a personagem da Catherine O'Hara, é aquela típica personagem insuportável, que parece que vive num mundo de fantasia, que ela é sempre uma pessoa especial, não sei o que. Ela é essa personagem. Se eu já achava ela ser personagem insuportável no primeiro filme, aqui ela tá ainda mais. E também temos o elenco novo. A Jenna Ortega interpretando a Astrid é muito bem, eu gosto muito da Jenna Ortega. Agora trabalhando de novo com o Tim Burton, né, depois de Wandinha. E o irônico que ela interpreta uma personagem que é muito parecida com a Lydia no primeiro filme. Só que com um detalhezinho que eu não vou contar aqui porque não é spoiler. A atuação da Jenna Ortega é boa? É, mas que lembra um pouquinho a vibe meio Wandinha assim, mas com mais emoções? Lembra.
Lembra assim? Gosto da trama dela com o pai e a mãe, a trama que ela tem com a Lydia lá é muito interessante e é uma boa personagem, achei ela uma boa personagem. E como eu falei, a história do filme é boa, mas não é perfeita não. Um desses defeitos é o personagem da Monica Bellucci, a Delore. Cara, o que essa personagem tá fazendo nesse filme? É pra responder uma coisa muito importante sobre o passado do Beetlejuice. Beleza. Quando você vê ela pela primeira vez, você pensa, pô, essa aí vai ser uma vilãzona aí, a vilã do filme, certo? No fim não, ela só fica andando pra lá e pra cá e acaba que ela é derrotada da maneira mais normal e boba possível. Se você tirasse essa personagem, na prática não ia fazer a menor diferença, porque tecnicamente quem é o vilão desse filme é o Besouro Suco. Fora que lá pro final eles adicionam uma informação que não aparece em momento algum no filme e eles meio que tiraram da cartola, né? Eu fiquei pensando assim, tá, de onde tiraram essa informação? Mas tudo bem. Ah, e eu vi o filme em português. E aqui no Brasil deu uma polêmica muito grande porque na dublagem do filme tem Star Talent. Pra quem não sabe, Star Talent é uma pessoa que não é dublador profissional, mas é chamada pra dublar. E que simplesmente colocaram o Eduardo Stablish pra dublar o Besouro Suco. E vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre Star Talent, né? Eu sou totalmente contra essa coisa de colocar Star Talent em pessoas que não são dubladores pra dublar. Mas quando uma dublagem por Star Talent fica boa, eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e assumir que ficou muito bom. E é o caso do Eduardo Stablish. Ficou muito boa a dublagem dele no Beetlejuice. Acho que colocaram o Eduardo pra dublar o Beetlejuice aqui no Brasil porque ele fez a peça musical, a montagem musical do Beetlejuice no teatro aqui no Brasil. E provavelmente fizeram isso pra presentear ele, provavelmente. E mandou muito bem. Eu gostei da dublagem dele. Preferia um dublador profissional? Preferia. Mas ele não ficou ruim não. Ele fez uma voz totalmente diferente da dele. Tipo, se eu já não soubesse que era o Eduardo Stablish, eu nunca que teria reconhecido. Ele consegue passar muito bem essa coisa de ser um personagem completamente maluco. Até porque, né, o Eduardo Stablish já é meio lelé da cuca mesmo. Mas em resumo, Os Fantasmas Ainda Se Divertem é um prato cheio pra quem é fã do filme original e estava com saudades desse universo e desses personagens. Apesar de ter uns defeitos aqui e ali, o filme é extremamente divertido pra você ver no Halloween. Então, pra Os Fantasmas Ainda Se Divertem, minha nota é um 9. E aí, você assistiu Os Fantasmas Ainda Se Divertem? Comenta aqui embaixo o que você achou. Então, pra aqui na tela vai ter 2 vídeos pra você escolher. Qual é o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal? Eu sou o Elmi e cuidado com o fogo da meia-noite. Não põe o pé pra fora da coberta. Falou, galera.